Vamos falar sobre mudanças de estado, ou seja, da passagem do estado sólido ao estado líquido, do estado líquido ao estado gasoso para uma substância, exemplificando com o caso da água à pressão atmosférica normal. Neste texto nós temos a informação de que vai ser fornecida energia a uma taxa constante. Isso quer dizer que durante uma determinada unidade de tempo é fornecida sempre a mesma quantidade de energia ao sistema. E vamos exemplificar, começando pela água no estado sólido. Nós temos aqui esta amostra, onde estas pequenas esferas simbolizam as partículas constituintes do gelo, como sabemos são moléculas de água, H2O, e estas partículas constituem uma estrutura que acaba por ser uma estrutura rígida. Toda a gente tem a experiência de ter pegado num bloco de gelo e verificar que não é fácil de formá-lo. Esta estrutura pode encontrar-se a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius até outros valores. O gelo não existe só a 0 graus Celsius, existe gelo a menos 5 graus Celsius, a menos 10 graus Celsius, menos 15, menos 20, enfim. Se estamos a fornecer energia a este bloco de gelo, as partículas estão a absorver essa energia. A energia está a distribuir-se pelas partículas. E de que forma é que se vai manifestar essa absorção de energia? Bom, elas têm um movimento vibratório em torno de posições de equilíbrio e à medida que fornecermos energia, essa energia vai manifestar-se por vibrações mais energéticas. Podemos comprovar isso medindo a temperatura. Portanto, a temperatura do bloco de gelo vai aumentar. Aumentando a temperatura é uma indicação que a energia cinética média das partículas está a aumentar. Nós estamos aqui numa zona em que ainda está tudo no estado sólido e aqui com esta expressão nós pretendemos mostrar qual é a equação desta reta. Repare-se que a variação de temperatura é diretamente proporcional à energia fornecida, como é óbvio, quanto mais energia, maior a variação de temperatura, e é inversamente proporcional à massa em questão, pois, claro, se tivermos 1 kg de gelo, fornecendo uma determinada quantidade de energia, vamos ter uma variação de temperatura. Se tivermos 2 kg de gelo, fornecendo a mesma energia, vamos ter uma variação de temperatura menor. Como se trata de um caso genérico aplicado à água, este C aqui é a capacidade térmica mássica da substância que estiver a ser aquecida e que se encontra no estado sólido. Portanto, será neste caso, a capacidade térmica mássica do gelo. Designa-se capacidade térmica mássica do gelo e tem o valor de 2090 Joule por kg e grau Celsius. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos 1 kg de gelo e pretendemos que a sua temperatura varie 1 grau Celsius, estará em jogo 2090 joules. Ou seja, se a temperatura for para subir 1 grau Celsius, teremos que fornecer 2090 joules. Se esse quilograma de gelo quisermos que a sua temperatura baixe 1 grau Celsius, bom, aí teremos que lhe remover 2090 joules. Portanto, esta equação da reta, ΔT igual a E sobre mc, exemplifica a absorção de energia pelo gelo à medida que se fornece energia a uma taxa constante. Se nós quisermos saber qual é a energia fornecida, podemos também usar esta expressão. Basta que a gente meça a variação de temperatura, conhecendo a massa envolvida e consultando numa tabela a capacidade térmica mássica do gelo, nós sabemos qual é a energia que provocou uma determinada variação de temperatura. Está-se aqui a fazer realce de que o produto da massa do corpo que aqui está, do gelo, a multiplicar pela sua capacidade térmica mássica, dá origem a uma nova constante. Esta constante, designada por C maiúsculo, chama-se capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica do corpo. Do corpo porquê? Porque resulta da capacidade térmica mássica do gelo a multiplicar por a massa do corpo. Portanto, aqui já é um caso concreto, quando estamos a falar desta capacidade térmica deste bloco. Obviamente que se tivermos um bloco com o dobro da massa, teremos
um corpo que tem o dobro da capacidade térmica deste. Continuando a fornecer energia ao sistema, o que é que vai acontecer? Bom, aqui a energia está a ser absorvida pelas partículas, está a ser distribuída pelas partículas e manifesta-se sob a forma de energia cinética média. No entanto, nós sabemos que entre as partículas existem forças de interação que mantêm esta estrutura assim. E quando atingirmos aqui 0 graus Celsius, vai acontecer um fenómeno chamado de fusão, ou seja, esta estrutura deixa de ter esta organização e passa a ter uma organização, digamos, mais desordenada. E porquê? Porque nesta região aqui, quando atingimos 0 graus Celsius, toda a energia que estamos a fornecer deixa de ser utilizada para aumentar a energia cinética média das partículas, por isso a temperatura se mantém constante, e passa sim a ser utilizada para quebrar parcialmente as ligações entre estas moléculas. E digo quebrar parcialmente estas ligações entre as moléculas porque este copo exemplifica, por exemplo, um bloco de gelo e água no estado líquido, mas faz-se notar que a água no estado líquido existem interações entre as partículas. Portanto, não vai destruir completamente as ligações entre as moléculas, o fornecimento desta energia aqui quando se dá a fusão. Vai sim quebrar estas ligações parcialmente. Elas, quando fazem parte da estrutura da água, ainda têm forças de interação entre si. Tudo o que aqui está a dizer em relação à fusão, se caminhássemos da direita para a esquerda, diríamos em relação à solidificação, como é evidente. Note-se que nesta região, quando se dá a fusão ou quando se dá a solidificação, coexistem os dois estados físicos, o sólido e o líquido. A energia envolvida na fusão ou na solidificação é dada através da expressão E igual a m delta H. O que é ΔH? Bom, ΔH é designado por variação de entalpia de fusão, neste caso do gelo. E tem o valor de 334 kJ por quilograma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos 1 kg de gelo a 0 graus Celsius e quisermos transformá-lo em água a 0 graus Celsius, vamos ter que fornecer a esse quilograma de gelo 334 kJ. O contrário também é verdadeiro. Se tivermos 1 kg de água e quisermos passar esta água ao estado sólido, desde que ela se encontre a 0 graus Celsius, isto é muito importante, nós podemos usar a variação de entalpia de fusão ou de solidificação. E, portanto, se tivermos 1 kg de água que queiramos passar ao estado sólido, teremos que retirar a essa água 334 kJ. Se continuarmos a fornecer energia à amostra agora de água, verifica-se que a sua temperatura volta a aumentar. Ou seja, nesta região, após a fusão, a energia que estamos a fornecer vai ser absorvida pelas partículas e vai manifestar-se sobre energia cinética média. Ou seja, elas vão vibrar com maior energia. Repare-se que aqui nós estamos numa zona em que estamos no estado líquido até atingir 100 graus Celsius. A equação desta reta, ou seja, a variação de temperatura, é igual à energia fornecida a dividir pela massa da água aqui envolvida e pela sua capacidade térmica mássica. Repare-se que a capacidade térmica mássica da água são 4.186 Joule por kg e grau Celsius. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos 1 kg de água e quisermos provocar a variação de 1 grau Celsius, teremos que envolver uma energia de 4.186 joules. Caso queiramos que a temperatura aumente 1 grau Celsius, temos que fornecer 4.186 joules a 1 kg de água. Se quisermos que a temperatura baixe 1 grau Celsius, teremos que retirar 4.186 joules a 1 kg de água. A energia que provoca uma determinada variação de temperatura nesta zona do gráfico, pois com certeza será dada pelo produto da massa da água em questão, pela sua capacidade térmica mássica e pela variação de temperatura experimentada. Voltamos a dizer que o produto da massa
de um corpo pela sua capacidade térmica mássica dá origem a uma nova constante chamada capacidade térmica do corpo. Repare que este C grande, referente agora à água, resulta do produto de uma massa conhecida, da massa, por exemplo, desta água aqui, pela sua capacidade térmica mássica. Note-se que se tivéssemos o dobro da massa, nós teríamos um corpo com o dobro da capacidade térmica. Quando atingimos 100 graus Celsius, e estamos a falar para pressão normal, quando atingimos 100 graus Celsius e continuamos a fornecer energia, volta a haver aqui um patamar de não variação de temperatura. Se a temperatura não está a variar, nós temos a certeza de uma coisa, é que a energia que está a ser fornecida não é para fazer variar a energia cinética média das partículas. Então, para onde vai? Bom, a energia vai para romper as ligações entre as moléculas. Repare-se que há pouco disse que no gelo havia ligações intermoleculares. Na água também há, só que são mais fracas. E nós sabemos disso, porque quando vamos a uma piscina, é suposto que ela tenha água no estado líquido. O que é que nós fazemos? Damos um mergulho. Mas como as forças de interação entre as moléculas são razoavelmente pequenas, nós conseguimos fazer um buraco e mergulhamos. Se tentássemos mergulhar numa piscina gelada, nós não conseguiríamos. Isso quer dizer que as interações entre as moléculas no estado sólido são muito mais intensas. Mas estávamos aqui então nesta zona, e quando chegamos aqui aos 100 graus Celsius, toda a energia que é fornecida vai para quê? Vai para quebrar o resto das ligações que ainda estão, são ligações mais fracas, mas existem, entre as moléculas de água. Nós aqui representamos a água no estado de vapor, no estado gasoso, aumentando o espaçamento entre as moléculas, precisamente para mostrar que as interações entre elas são praticamente nulas. Se quisermos calcular a energia envolvida aqui durante esta mudança de fase, ou seja, a passagem do estado líquido ao estado de vapor, nós vamos utilizar esta expressão, que é o produto da massa do corpo ou da substância aqui envolvida por ΔH. Como é que se chama este ΔH? Bom, aqui era variação de entalpia de fusão, aqui é variação de entalpia de vaporização. E a variação de entalpia de vaporização é 2260 kJ por quilograma. Qual é o significado disto? Semelhante ao ΔH de fusão, significará o seguinte: se tivermos 1 kg de água que se encontra a 100 graus Celsius e à pressão normal, e quisermos que ela passe ao estado de vapor, nós vamos ter que fornecer 2260 kJ. Volto a chamar a atenção que nesta zona, neste patamar, portanto, quando não há variação de temperatura, coexistem os dois estados físicos. Temos aqui o estado líquido e o estado gasoso. Bom, quando todas as interações moleculares forem vencidas, o que é que acontece se continuarmos a fornecer energia? Consequentemente, o que vai acontecer é que essa energia passa a ser absorvida pelas partículas. Como já não há interação entre elas, ela vai manifestar-se da forma de energia cinética média, pelo que vamos ter um aumento de temperatura. Ficou aqui uma questão que eu gostaria de referir. Não foi por acaso que esta reta, a verde, simbolizando a variação de temperatura durante a fusão, tem uma inclinação diferente da reta azul, que simboliza a variação de temperatura durante não é durante a fusão, é durante o aquecimento do gelo e aqui durante o aquecimento da água. Aqui é aquecimento do gelo desde esta temperatura até 0 graus Celsius e aqui é aquecimento da amostra de água desde 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Elas têm inclinações diferentes. E porquê é que têm inclinações diferentes? Se nós repararmos e compararmos a capacidade térmica mássica do gelo, que é 2090 Joule por kg e grau Celsius, com a capacidade térmica mássica da água, que é praticamente o dobro, nós compreendemos que elas terão que ter inclinações diferentes. E porquê? Porque a massa, quer esteja no estado líquido, quer esteja no estado sólido, é sempre a mesma. Mas, se a capacidade térmica do gelo, a capacidade térmica mássica do gelo é menor que a da água, isso significa que a mesma quantidade de energia fornecida ao gelo ou fornecida à água vai provocar uma maior variação de temperatura no gelo. Porquê? Porque
a capacidade térmica máxima do gelo é praticamente metade da água. Quando nós fornecemos esta energia a 1 kg de água, provocamos-lhe uma variação de 1 grau Celsius. Mas se fornecermos 4.186 joules a 1 kg de gelo, nós vamos provocar-lhe uma variação aproximada de 2 graus Celsius. Por isso é que estes dois segmentos de reta têm inclinações diferentes. E pronto, basicamente está explicado aqui um gráfico que é muito frequente aparecer, que envolve as mudanças de estado físico de uma substância, neste caso exemplificada com a substância água.